E aí, Sheila? Tá com o nome um pouquinho diferente, né? Wesley Safadão. Nem sabia que ele gostava de quadrinhos. Bom, então vamos começar essa live hoje. Vamos falar sobre o filme The Batman, que estreou na quinta-feira agora. E algumas referências. E, claro, não só as referências, mas se você quer ler alguns quadrinhos ou até livros sobre o personagem previamente, né? Vale a pena você pegar, anotar esses quadrinhos que eu vou falar, esses livros, que eles vão te dar mais uma noção de como o filme foi feito, o que eles usaram como base, né, tanto para design do uniforme dele, a parte da trama também, o próprio vilão, que é o Charada. Então, vale a pena a gente prestar um pouquinho de atenção. Mas primeira referência que eu diria e indicação de quadrinho é Batman Ano 1. Tá, tudo bem que na história ali, né, do filme, o Batman ele já está no seu segundo ano atuando em Gotham. Mas em Batman Ano 1 você ainda tem aquela questão da desconfiança da polícia com o Bruce. No caso, o Batman, né? Que ninguém sabe que Bruce Wayne é o Batman. Então, vale a pena você dar uma lida nesse quadrinho que vai falar um pouco dessa questão da polícia contra o Batman, da corrupção na polícia, que o Batman ele já desconfia, não só desconfia, mas ele investigou e realmente tinha muita corrupção e ainda tem na polícia de Gotham. Então, esse quadrinho ele trabalha um pouco essa parte também, além, é claro, da certa inexperiência do Batman. Apesar de ele já ter 2 anos atuando como um vigilante na cidade, ele não é tão experiente assim. 2 anos não é tanto tempo, levando em consideração os problemas que a cidade tem. Então, com certeza, se você puder comprar esse quadrinho, né, que na Amazon acho que está esgotado, falando nisso. Mas é capaz de você encontrar na Shopee, no Enjoei, no Mercado Livre. Claro que os preços não vão estar tão em conta, né? Muito provavelmente, mas você tendo um pouco dessa base, pegando esse quadrinho para ler, vocês vão gostar. É bem legal. Eu li há muito tempo atrás, mas lembro que eu gostei muito. Teve até, se você não puder ler, teve uma adaptação em animação desse quadrinho. Para quem tem HBO Max, provavelmente vai estar lá. Um outro detalhe, um outro quadrinho, uma outra obra, né, que o autor também se baseou, foi Batman Longo Dia das Bruxas. Que na história é exatamente essa, um assassino que mata pessoas, só que no caso do Longo Dia das Bruxas é em feriados. Em alguns feriados, na verdade vários feriados, durante um ano, ele vai matando pessoas. E essa investigação dura mais ou menos um ano e pouco, do Batman tentando capturar esse assassino, tanto ele quanto a polícia. Então tem muita coisa que acontece no filme, também acontece um pouco nesse quadrinho, que é o Batman indo atrás de alguns vilões para conseguir pistas, mais informações para saber quem é esse assassino. A questão da máfia de Gotham, ela é muito presente no quadrinho. Também no filme, os mafiosos de Gotham são ou mencionados ou aparecem. Teve até não lembro se foi um spot, um trailer, que aparece um deles, que é o Carmine Falcone. Então, existe uma presença muito grande desses personagens na história, como eles são trabalhados, e no filme também tem isso. Então, eu acredito que o Matt Reeves pegou bastante dessa parte também.
Além, é claro, da questão das gangues. Em Gotham tem muitas gangues e elas são trabalhadas também nesse quadrinho, bem como no próprio filme. Eles aparecem um pouco também. E isso é bem legal, é bem interessante esse aspecto. Também tem um outro quadrinho que é o Batman Ego. Esse é um outro quadrinho que hoje em dia é muito mais fácil de se achar. Você deve ter, acho que pelo menos umas 2 versões dele. Você consegue achar fácil. Talvez não esteja com preço muito baixo, mas provavelmente vai abaixar, que essa semana é a semana do consumidor da Amazon. Então, na verdade, não só da Amazon, de diversos outros sites estão aproveitando essa semana e botando promoções. Então é capaz de aparecer esse quadrinho, entre outros quadrinhos do Batman, com promoção, e vai valer a pena comprar. Então deixo o Batman Ego também como uma opção. Por quê? Nessa história é uma conversa entre o Bruce Wayne e a personificação do Batman. Só que tudo isso acontece na cabeça dele. Então, as atitudes dele, o que ele faz, por que ele faz o que faz, o que motiva ele, tudo isso foi até foi bem abordado no filme. Esse aspecto psicológico do Batman foi abordado no filme. E é muito legal você conhecer isso. Então, a Marcela já até botou ali, ó, a Shopee tá tem bastante promoção. Então, e Kathleen, se o seu sobrinho quiser, ele pode aproveitar essas promoções. Se ele trabalhar, ele pode pagar. Se não, ele pode pedir de presente para os pais. Ou você pode dar de presente para ele. Olha aí que presente legal. Quadrinhos do Batman. Muito bom. Mas voltando a essa parte do Batman Ego, ele é uma história relativamente curta, né? Mas vale a pena para você conhecer o lado psicológico mais profundo do Batman, esse conflito que existe nele, e isso foi passado pro filme. O próprio diretor, o Matt Reeves, ele se baseou muito nesses quadrinhos para construir a Gotham, construir o Bruce Wayne e o Batman, e como eles estão unidos. Então é muito legal, eu acho que vale muito a pena. Um outro quadrinho que muita gente não gosta muito, mas eu ainda não li, apesar de ter muita curiosidade de ler esse quadrinho, tirar minhas próprias conclusões, né, que é Batman Ano Zero. Esse é um quadrinho que é logo no início do Batman dos 952, tá? Existe uma certa diferença, mas depois a gente bate um papo melhor sobre esse assunto, é um pouquinho mais longo. Mas nessa fase do Batman é o ano 1 dele como Batman, ele começando como Batman, e ele vai enfrentar um Charada. E esse Charada, ele tem um pouco do Charada do filme, que ele tem uns planos assim bem elaborados, muito loucos, e que deixam Gotham detonada. Então, ele deixa Gotham realmente aterrorizada. Então é uma história que, apesar de eu não ter lido, já ter visto alguns reviews em outros canais, olha, eu fiquei com vontade de comprar para ler. Porque esse é um charada que me chamou a atenção. Ele não é um combatente físico. Tá? O charada, não esperem isso dele, pelo menos nos quadrinhos, ele não é um cara da parte física, ele é mais da parte intelectual. Criação de armadilhas, planos muito bem elaborados. E claro, como uma pessoa que tem um fascínio, na verdade nem um fascínio, mas uma obsessão por charadas e enigmas, ele usa muito isso. Então, vale a pena para quem quer conhecer. E um outro até bem interessante, esse eu tenho, tá bem aqui. Esse aqui, Batman, o Cavaleiro de Arkham, o lance do charada. Tá aparecendo ao contrário, né? Mas depois eu posto no feed para vocês conhecerem. Essa história aqui já é do universo Arkham, que é o universo dos jogos. Então, ela é antes do Arkham Knight, que foi o último jogo desse universo. Se não me engano, ele é
depois do Arkham City e antes do Arkham Asylum. Tenho quase certeza. E o personagem aqui, vilão, é o Charada. E, cara, eu gostei muito desse livro. Eu li esse livro, acho que bem rápido. Na época eu estava ainda lendo mais devagar. A leitura dele é muito fluida. Ele roda a história muito bem. Aqui tem uma participação enorme de personagens da galeria de vilões do Batman. Todos com as suas participações específicas, mas que dão, assim, a escada para a trama. A trama ela só vai crescendo, crescendo. E tem um final incrivelmente legal. Eu não esperava por aquele final quando eu li esse livro. Então, é um livro muito bom. Se não me engano, é da Griffiths Geek, o nome da editora. Vale a pena. É um livro muito, muito bom. Apesar das páginas serem brancas, o que geralmente me cansa um pouco na leitura, mas ele tem um design e um acabamento muito bom. Dá pra você ler tranquilo, as letras são grandes, então vale a pena. Eu gostei muito desse livro e um pouco dessas tramas do Charada, elas também... Eu não sei se o diretor do filme leu o livro e tal, mas vale a pena para você conhecer um pouco mais do Charada e das atitudes dele. Uma coisa que... Um outro quadrinho, né, que também foi trabalhado, que pode ser utilizado, né, no futuro, é Batman Corte das Corujas. Tá, por quê? Tem até vídeo no canal, mas esse é um grupo de vilões que ele atua muito na surdina. Eles não são assim famosos, porque eles não querem ser famosos mesmo. Eles não querem que as pessoas conheçam eles. Eles preferem agir dessa forma porque é muito mais fácil de dominar Gotham desse jeito. Mas eu acredito que o próprio Matt Reeves ele tem planos para utilizar ou já deixou algumas sementinhas, algumas coisinhas. Eu acredito que deixou assim, que se você analisar bem o filme, para quem já assistiu, você vai ver que tudo que acontece em Gotham, essa questão da corrupção, não é uma coisa tão pequena, sabe? Não é uma coisa por causa de um indivíduo que dominou uns 3, 4, talvez 20 pessoas de pontos específicos. Não, parece ser algo maior. Então eu acho que o Matt Reeves ele vai utilizar esses vilões, talvez não agora, provavelmente não no segundo filme, mas eu acredito que no terceiro, talvez num quarto, ou até num crossover com algum outro herói, eles utilizem. Um outro personagem também, outro quadrinho, na verdade, é o que era chamado de um conto de Batman. Nos anos 90, saíram vários quadrinhos desse tipo, e eles falavam exatamente sobre isso, sobre diversos contos do período inicial do Batman, entre o seu primeiro e segundo ano de atuação em Gotham. E dentro dessa história tinha um chamado Batman Veneno. Claro, aqui na história o Batman não tem um problema com drogas, mas a história do Batman Veneno é exatamente essa do Batman tentando salvar uma pessoa, uma menina. Ele não consegue porque a menina estava presa com uma pedra enorme e ele não tinha como arrancar porque ele não tinha força suficiente para isso. E nisso a menina acaba morrendo, ele não consegue fazer nada, ele fica extremamente frustrado, irritado. E nesse filme ele tem um pouco disso. Um Batman frustrado porque as ações dele não estão dando o resultado que ele queria. Então, o veneno dele, a droga dele, não é só a adrenalina de estar fazendo algo assim, né, entrando em combate, mas é uma compulsão por tentar fazer Gotham um lugar melhor, mas ao mesmo tempo ele se frustra porque ele não está conseguindo os resultados que ele queria. Então é um ciclo muito tenso, muito complicado para ele. E eu acho que o próprio diretor deve ter utilizado um pouco dessa trama do Batman Veneno para o filme.
Além, é claro, de uma coisa que é comum nos quadrinhos, é a capacidade de análise do Batman. Esse é um Batman extremamente detetive. Ele não tem aquele computador altamente high-tech, como a gente vê em alguns quadrinhos dele, que a tela é quase tela de cinema. É enorme. Mas quando ele tenta resolver um caso, uma charada no caso, ele vai fazendo mentalmente. É no papel, é impressora. Não tem muita coisa assim tecnológica, sabe? Um computador que vai analisando tudo para ele. Não, é ele, o Alfred ali, sentado, fazendo os negócios, na mão mesmo. É muito legal. Isso é muito legal. Você percebe que ele realmente está começando. Ele está ainda aprimorando a parte detetivesca dele, mas ele é muito bom como detetive. Incrivelmente, ele é muito bom. É muito, muito legal essa parte. Outras coisas também que o próprio Matt Reeves ele aproveitou bastante foi a parte das cenas, né? Cada cena do filme, se você colocar, é quase uma foto. Então, é muito legal. Ficou muito bonita. Ficaram muito bonitas as cenas de pôr do sol. As próprias cenas de ação mesmo, as cenas de perseguição, é tudo muito bem elaborado, muito bem feito. Então, é uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque eu achei que fosse ser bom, mas não tão bom assim. Ele realmente conseguiu fazer ótimas cenas de ação de um Batman pé no chão, porque ele não é aquele... Ele é um bom combatente, mas ele não é um excepcional combatente. Ele ainda está se refinando. Ele ainda está refinando a habilidade dele. Em algumas cenas de luta, você vê que bota, sei lá, 6 pessoas contra ele. Um exemplo. Num combate real, 6 pessoas contra 1, aquela pessoa vai tomar dano de 1 ou 2 dos que estão atacando ele, dos 6 que estão atacando. E com o Batman não é tão diferente. Apesar dele ser um excelente combatente, o número de pessoas sendo muito grande causa muita dificuldade para ele se esquivar, se defender de ataques. Então ele acaba tomando alguns danos. Então é bem realista isso. O Matt Reeves ele não teve medo de colocar um Batman que toma dano de pessoas não tão treinadas assim, mas que realmente causam dificuldade para ele pelo número. A questão até... Também um outro negócio que é muito legal é a trilha sonora. A trilha sonora, ela dá todo um quê, sabe, pro filme, toda uma ambientação diferente. Se você pensa que o Batman tá chegando até uma musiquinha mais ou menos, não é não. Você sente o medo dos caras que vai enfrentar. A música é incrível. É absolutamente incrível. Cada cena tem exatamente o tom certo. É sem tirar nem pôr, é formidável. É formidável. Você não tem como não gostar. Você não tem como não gostar. Você fica cada vez mais imerso durante o filme. Você fica cada vez mais imerso na história. E é claro, como Batman lida com diversas pessoas durante a história, uma das que chama muita atenção é o Gordon. Pois é. O Bruce, no caso o Batman e o Gordon, já que no filme, grande parte do filme, o Batman é o personagem focal, tá? Não é o Bruce Wayne. Bruce Wayne, ele aparece em alguns momentos, mas o principal da história é o Batman. Então o relacionamento dele com o Gordon é realmente de parceria. É como se ele fosse um policial e o Gordon junto com ele, e eles tentando desvendar o caso. É um ajudando o outro, um protegendo o outro, até dando bronca. Como um amigo faria mesmo,
Ele dá bronca no Batman várias vezes. É bem legal. A parceria deles é muito boa. O Alfred, ele também tá na história, né? Para quem já assistiu alguns spots ou trailers, o Alfred aparece. E ele não tem uma participação muito grande, mas acho que ele realmente chama a atenção para ser um personagem importante. Porque esse é um Alfred que já foi do Serviço Secreto Inglês. E ele trabalhou lá durante muito tempo. Então a experiência dele é muito importante para o Bruce no combate ao crime. Mas o relacionamento deles vai além disso. O Alfred tem uma preocupação muito grande com o Bruce. Não dele estar apenas sendo Batman, mas dele acabar se perdendo nesse processo, nesse caminho, aonde ele deixaria de ser Bruce Wayne e se torne apenas o Batman. Porque o Alfred sabe que a vida não é só isso. Não é só o trabalho dele de tentar ajudar a cidade como Batman. Ele aos poucos está, pelo menos assim, aparenta estar tentando fazer o Bruce acordar. Ver que não existe só um caminho. Ele pode ajudar Gotham de outras formas. Então, é bem legal. Eu ia falar disso agora, Kathleen. A Mulher Gato aparece muito bem na história, sim. Ela tem um ponto muito importante no filme. Que ela faz parte da trama mesmo. Ela realmente faz parte do núcleo principal da história e também de como ela se relaciona com alguns personagens além do Batman. Tem muito mais coisa, ela tem uma motivação interessante. As cenas dela de combate são muito boas. Ela com o Batman, eles têm uma dinâmica muito legal. Que o Batman ele é todo sisudo, todo sério. Não dá um sorriso sequer. Porque realmente é o Batman. Ele não pode ficar sorrindo o tempo todo, né? Senão não dá, ele não vai poder intimidar ninguém. Mas a Selina, ela tem uma coisa que mexe com o Batman. Você vê que ele... Isso eu achei muito legal na atuação do Pattinson. Ele consegue transmitir todos os sentimentos dele pelos olhos. Você não tem como ver o rosto dele, sabe, direito. É tom de voz e os olhos. E quando ele tá com a Selina, você percebe que dá uma mudada em alguns momentos. Tem essa coisa, é bem legal. Não, Robin não aparece ainda nessa história. Essa história é só do ano 2. Então Robin só deve aparecer mais pra frente. Se aparecer, ainda tem essa. Porque eu não tenho certeza se o Matt Reeves vai querer colocar o Robin agora, no segundo filme. Talvez, se ele pensar em adaptar o Vitória Sombria para o segundo filme, ou para o terceiro, que é um outro quadrinho do Batman, que é a continuação de Longo Dia das Bruxas, é onde aparece o Robin. Então, eu acredito que o diretor vai querer trabalhar isso sim. Mas se for trabalhar, vai ser mais pra frente. Acredito que ele vai querer ainda continuar com o Batman evoluindo para que ele possa sim ter um relacionamento, no caso, com o Robin, que é pai e filho. Afinal, o Robin, nos quadrinhos, ele é adotado pelo Bruce Wayne. Então ele se transforma no filho do Bruce. E certamente no filho do Batman, né? Meio consequência. Então, eu acredito que ele pode colocar sim, mas mais pra frente. E com relação aos políticos, né? A maioria dos políticos de Gotham, pelo menos assim, na história aparecem poucos. Mas eles têm uma pequena participação, mas é importante, porque eles têm uma visão negativa do Batman. Assim como grande parte da polícia de Gotham também tem uma visão negativa dele. Eles olham para o Batman vendo apenas um vigilante, um justiceiro,
um cara que está se mascarando para enfrentar o crime em Gotham, sendo que a atitude vigilante, o vigilantismo é crime na legislação deles. Então, eu acredito que essa questão foi bem trabalhada, apesar de, em alguns momentos, quando aconteceu, se encaixou bem. Eu acho que no futuro isso talvez mude um pouco, mas para algumas pessoas isso ainda vai continuar. Não vão ser todos os políticos de Gotham que vão continuar gostando dele. E, sim, Kathleen, acredito que sim. Eles vão querer manter o Pattinson para frente por pelo menos mais 2 filmes. Com certeza mais 2 filmes. E eu acho que seria interessante mantê-lo por até mais que isso. Porque acho que ele tem 30 e poucos, então seria legal ver ele evoluindo mais, ficando mais velho, assim como o Batman fica mais velho. Isso é uma coisa que eu ainda não vi. Eu ainda não vi em nenhum filme. Vai ter agora no filme do Flash, já que eles vão colocar o Michael Keaton, que foi o Batman de 89, como o Batman do universo do Flash. Então acredito que seria uma boa manter ele sim. Eu tenho quase certeza que o Matt Reeves não vai querer perder o Robert Pattinson como Batman. Nem o Pattinson acho que quer perder esse papel. Ele quer continuar. Ele gostou. Ele gostou mesmo de fazer o personagem. E é claro, não se esqueçam de comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Valeu!